Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Hoje o Senhor vai te enviar um milagre jamais visto. Então eu quero convidar você para meditar junto comigo no Salmo 71, apenas o versículo 1 que diz: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Você confia no Senhor? O que é confiar em Deus? É colocar diante dele as suas preocupações, aflições, precipitações, pressa, nervosismo, ansiedades, depressão, tudo que te deixa deprimido, tudo que te fere a alma. Coloca diante dele e confia. Porque se você ficar preocupado demais, você não está confiando. É por isso que muitos entram em depressão, é por causa disso. Eu sou um exemplo. Quase que meus pés deslizavam, quase que eu entro em depressão. Justamente por isso, preocupado demais com as coisas, eu não me preocupo com mais nada. Estou endividado? Amém. Não estou endividado? Amém. O mundo está desabando sobre mim? Amém. Não está desabando sobre mim? Amém. Eu estou descansando em Deus, eu estou confiando em Deus. E a palavra de Deus diz que os que se confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas firme e permanece para sempre. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó. O salmista dizendo: olha, Senhor, eu confio em ti, jamais serei confundido. Entendeu? Jamais serei confundido. Uma coisa que nós temos que pedir a Deus é o discernimento, para nós saber discernir o bem do mal e o mal do bem. Ou seja, para que nós possa discernir, meu Deus, será que eu posso fazer isso? Será que isso é pecado? Se você tiver em dúvida, você não tem o discernimento. Você não pode ficar em dúvida, entendeu? Você tem que pedir a Deus o discernimento para você saber: olha, eu só posso ir até aqui. Se eu passar daqui para lá, para mim não é bom. Então eu só posso ir até aqui, entendeu? O evangelho, gente, é liberdade. A palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você tem que ter cuidado para não ser um escravo em liberdade. Eu antes, meu Deus do céu, eu vivia oprimido, porque tudo para mim era pecado. Era. Eu lembro que eu proibia até as crianças de brincar com aqueles carrinhos, com aqueles bonequinhos, porque é pecado, porque é sacrificado aos demônios. Meu Deus, que falta de entendimento. A própria palavra de Deus diz que aqueles que confiam em Deus jamais serão confundidos. Então, se eu confio em Deus, por que eu vou me confundir? E é isso aí. O evangelho, gente, é liberdade. A palavra de Deus diz: descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele fortalecerá o seu coração. Então é isso, meu amigo, ou confia ou não confia. Por que é que muitos que se diz cristão estão em depressão? Já se viu isso? Justamente porque não confia. A depressão vem justamente por causa como se diz assim, de crise financeira, uma decepção muito grande, um desgosto muito grande. Aí a pessoa dá lugar, não confia verdadeiramente em Deus, aí entra em depressão. Né? Não é certo o servo de Deus viver em depressão, alguma coisa está errada. Entendeu? Então é isso aí, meus amados. O evangelho é liberdade. A palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu amado, peça a Deus. Fala: Senhor, me dá o discernimento para que eu possa saber qual seja a vontade do Senhor na minha vida, para que eu possa saber até aonde eu devo ir, até o limite. Daqui eu não posso passar, porque se eu passar eu vou me prejudicar. Então é isso aí, meu amado. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a nós. E eu vou dizer, o que é pecado para a morte? A mentira, aquele que ama e comete a mentira. É pecado para a morte. A prostituição, o homicida, né? A inveja, né? Isso é pecado para a morte. Né? Quando a pessoa como se diz, ele tem todas essas características excessivamente, ou seja, ele tem prazer em ser invejoso, ele tem prazer em ser um homicida, ele tem prazer em se prostituir,
ele tem prazer em invejar as coisas dos outros, ele tem prazer em cobiçar, aí sim. Esses são os pecados para a morte. Porque se tudo for pecado, então estamos perdidos. Porque a palavra de Deus diz que todo homem é pecador, só Deus é justo. Todo homem é mentiroso, só Deus é verdadeiro. E aí? Então existem os pecados para a morte e os pecados não para a morte. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que lutar para evitar também esses que não são para a morte, porque nos traz muitas aflições. A própria palavra de Deus diz, de que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Deus não queria que nós sofrêssemos aflições, mas por causa desses pecados, nós estamos livres do pecado de morte, mas estamos praticando outros pecados. Então a pessoa tem que evitar essas coisas também, que é o xingamento, né? Como se diz assim, a inveja santa que eles falam, é a mentira. Tem pessoa que gosta de mentir assim, uma mentirinha que não causa dano, porque a mentira para a morte é aquela que causa dano em alguém, entendeu? Então é isso aí. Se nós conseguíssemos controlar isso, a nossa vida seria um mar de rosa, seria uma bênção, né? Porque Deus quer o melhor para nós. Deus quer que nós vivamos um pedacinho do céu aqui na terra. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a nós. A palavra de Deus foi meditada no Salmo 71, apenas o versículo 1.